Olá, professor! Olá, professora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter cada um e cada uma aqui comigo hoje nessa videoaula sobre estratégias metodológicas para a elaboração de sequências didáticas. Eu sou Leia Camargo, professora e formadora aqui do Instituto Iungo, parceiro do Amazonas desde 2021 na formação continuada de professores, gestores e formadores da rede nos programas Nosso Ensino Médio e Itinerários Amazônicos. Para nossa conversa aqui hoje, a gente vai partir aqui de duas grandes perguntas que nós vamos procurar responder juntas e juntos, né? Eu vou pensando aqui e vocês vão pensando aí, né? Mas de modo a nos orientarmos, né? Quais são as lentes que permeiam a boa conversa que a gente está pensando para hoje. Então, a primeira questão é pensarmos aqui o que são questões essenciais, né? Então, o que é isso que a gente está entendendo como uma questão essencial? Que perspectiva é essa? E, consequentemente, o que nos leva, né, à nossa segunda pergunta é pensarmos aqui juntas e juntos como as questões essenciais podem apoiar o nosso trabalho com as sequências didáticas. Então, é desse lugar aqui de pensar a contribuição, né, e como é que isso de fato vai dialogando com a nossa prática. Então, nesse sentido, para pensarmos sobre essa primeira pergunta, né, o que são questões essenciais, toda a discussão que a gente vai fazer aqui hoje é orientada por esse livro que está aqui, né, no nosso material de apoio, que tem como título Planejamento para a Compreensão. Então, é um livro que vai trazer ali esse bom debate, né, do planejamento que está voltado, que está a serviço das boas compreensões. E esse livro vai problematizar que planejamento é esse e, acima de tudo, que compreensão é essa e quais compreensões, né, a gente quer de fato mobilizar. O que está em jogo quando a gente pensa. E nesse sentido, eu vou pedir para que vocês me acompanhem aqui na tela, que eu trouxe a sequência de um pensamento logo no comecinho e que é uma provocação também que os autores colocam ali no livro, que dialoga muito com a nossa prática, né, com pontos que são importantes para todos nós. Então, eles começam ali já fazendo essa provocação, né, essa boa pergunta. Então, o que temos em mente quando dizemos que queremos que nossos alunos compreendam em vez de meramente assimilar e recordar? Acho que essa é uma pergunta que qualquer professor e professora, né, a gente se identifica. Porque tudo que a gente quer, que a gente fala, né, olha, eu não quero que os meus estudantes memorizem, eu não quero que eles só reproduzam, ou que eles saibam responder numa prova e depois aí eles esquecem, eles não sabem mais fazer nada com aquilo. Mas o que de fato, né, no nosso lugar de professor e professora, a gente tem em mente quando a gente traz, né, esse desejo, esse lugar pedagógico, nesse objetivo, essa intencionalidade? O que a gente está colocando ali para pensar acerca dessa compreensão? E o primeiro ponto que os autores trazem aqui no livro é que a gente precisa ter em mente que a compreensão tem várias facetas. A gente não consegue pensar a compreensão no singular. A compreensão é sempre um conjunto, ela é sempre plural, né? E aí eles terminam ali, ó, a compreensão não é um objetivo único, mas uma família de habilidades interrelacionadas, né? Interrelacionais. Ou seja, eles estão já nos convidando, e aqui é o primeiro convite que eu faço para vocês, para a gente pensar aqui o que é compreensão, né? O que a gente coloca ali quando, olha, eu quero que os meus alunos compreendam tal fenômeno, que eles compreendam determinado processo, que eles compreendam os objetos de conhecimento do meu componente. Mas será que há uma única compreensão? Né? Eu vou pedir para que cada um e cada uma tome como exemplo um bom fenômeno da sua área, um fenômeno muito importante que você trabalha no componente que você leciona. Será que a compreensão de fato desse fenômeno é uma única só?
tem como a gente pensar nesse fenômeno a partir de um único olhar? Vai ser uma resposta única? Eu tenho certeza que não, porque os fenômenos das nossas áreas, eles estão explicando a vida real, a realidade, seja desde o campo das ciências da natureza, das linguagens, da matemática ou das ciências humanas, mas é desse lugar, né, que a gente conhece, que a gente de fato quer compreender. E não dá para a gente explicar nenhum fenômeno, nenhum processo do mundo real com uma única resposta, com um único objetivo. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que quando eu pedi para que vocês pensassem aí, né, num grande fenômeno da área e como é que vocês gostariam, né, como é que é possível compreender, vocês foram elencando, ó, tem que saber isso, tem que pensar aquilo, tem que analisar isso, tem que relacionar aquilo. Ou seja, a gente tem que partir, e aqui é o convite que eu faço, que a gente vai entrar numa discussão, e tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de sequências didáticas, de uma família de habilidades que se relacionam, né, que se complementam. Eu gosto muito dessa perspectiva de como essa família de habilidades vão se complementando e a gente forma uma boa constelação. Constelação essa de boas habilidades que, no fundo, dão conta de garantir as aprendizagens essenciais que estão propostas para a educação básica. Então, é desse lugar aqui que a gente está partindo, de uma compreensão, né, para processos, fenômenos, categorias de análise, todo o grande conjunto que a BNCC nos convida a pensar quando ela denomina, né, objetos de conhecimento, que não se restringe somente aos conceitos e, né, é toda essa gama, num sentido de várias facetas, né? Eu não tenho uma resposta única, não é possível compreendermos os nossos componentes através de um único olhar, de um objetivo único. Então, é de uma compreensão que dialoga com essa família de habilidades, né? Habilidades essas que vão se complementando para que o estudante e a estudante perceba, compreenda a vida real, né? Aquilo que está fora do muro da escola, da sala de aula. Então, para pensarmos aqui, né, os autores trazem aqui uma próxima provocação, né, quando eles nos convidam a pensar que as questões essenciais, que é o nosso ponto aqui, elas estão partindo, né, desse lugar, elas estão se propondo a ser, então, questões que vão pensar essa compreensão. Ou seja, de modo geral, o que nós estamos chamando aqui de questões essenciais são aquelas grandes perguntas, aquelas boas perguntas que mobilizam as compreensões. Compreensões essas, né, que nós vimos aqui, estão genuinamente ali nesse lugar de uma família de habilidades. Ou seja, as questões essenciais, né, elas são grandes perguntas, boas perguntas, cheias de intencionalidade, porque o que de fato elas propõem ali, o que está em jogo que vai mobilizar essas grandes perguntas, são grandes ideias. E essas perguntas, essas questões essenciais, além de mobilizarem essas grandes ideias, elas destacam essas grandes ideias a serviço de aprendizagens significativas. Ou seja, o que nós estamos chamando aqui, né, do que são questões essenciais, são perguntas que a gente pode, né, elaborar, que levam um tempinho para a gente pensar, que até nós, professores e professoras, quebramos a cabeça, penso, vou, melhoro, né? Mas são boas perguntas, perguntas que vão propor ali todo um processo de mobilização de grandes ideias que estão pautadas, né, a serviço de uma compreensão. Essas questões essenciais, eu vou continuar aqui na leitura para isso que vocês me acompanhem, elas servem, né, como porta de entrada por meio dos quais os aprendizes exploram os conceitos-chave, os temas, teorias, questões e problemas que residem dentro do conteúdo, talvez como nunca antes visto. É por meio do processo de interrogação ativa do conteúdo, partindo de perguntas provocativas, que os alunos aprofundam a sua compreensão. Ou seja, as questões essenciais, elas são boas perguntas, perguntas que são abrangentes o suficiente para mobilizarem grandes ideias,
Grandes ideias essas que vão permitir que os estudantes explorem, pensem ali, dialoguem com conceitos-chave, né, com temas, ou seja, com todos os nossos objetos de conhecimento, mas no diálogo, na relação com a vida real. E ao mesmo tempo, num processo de entender sim os objetos de conhecimento, analisar, mas tudo isso a serviço de uma compreensão. Compreensão essa que nunca é única, nunca é singular, né? Não tem um objetivo único, não vai acontecer de uma única forma. Então, são perguntas que, para que o estudante, a estudante chegue na resposta de forma genuína, ele vai vivenciar todo um percurso que está pautado num processo de questionamento, de investigação, de boa interrogação, o tempo todo da realidade relacionado com o seu conteúdo. Ou seja, ele vai olhar aquele conteúdo, mas ele questiona aquele próprio conteúdo o tempo todo à luz de compreensão da realidade, de entender o que aquele objeto de conhecimento, que pode ser um conceito, uma teoria, né, uma grande temática, como é que ele está ali aplicado, vivenciado, como é que, né, ele acontece naquele exemplo real, naquele território. Então, as boas perguntas vão mobilizar jornadas de aprendizagem que permitem que os estudantes e as estudantes, né, aprendam a partir de um processo de questionamento ativo do conteúdo. Então, eles vão sim procurar uma resposta para aquela grande pergunta, mas o processo de procurar uma resposta também é investigativo, também é problematizando a própria realidade no diálogo com os saberes, os conteúdos, os objetivos, né, que a nossa área se propõe, né? Quando a gente olha lá na BNCC, cada área do conhecimento tem os seus próprios objetivos. Então, como é que a gente dá conta desses objetivos, dos objetos de conhecimento, por exemplo, à luz de grandes perguntas que mobilizam as entregas das nossas áreas e que o processo de responder essa pergunta, ele é investigativo de forma genuína, tá na gênese dele, né, esse movimento de questionamento da própria realidade. De modo geral, são perguntas que os estudantes não vão responder com 5 minutos de Google, né, não vão responder com 5 minutos de consulta em algum outro recurso, né, mas é um movimento ativo. E as perguntas, as questões essenciais, né, elas têm como grande objetivo estimular o pensamento, provocar uma investigação, né, muito problemática da realidade nos estudantes e principalmente suscitar mais perguntas, né, perguntas reflexivas que os estudantes trazem e não chegar numa resposta pronta. Pode ser que a grande resposta para essas questões essenciais sejam outras respostas. E é importante que essas questões essenciais sejam amplas o suficiente, porque elas precisam comportar, né, uma quantidade de possibilidades para resposta, porque o que orienta, o que está em jogo, o grande objetivo, né, que a gente espera que os estudantes alcancem ao responder a pergunta essencial que a gente faz, a questão essencial, é a compreensão, e a compreensão tem muitas facetas, né, eles não têm como. Não posso fazer uma pergunta muito fechadinha, porque eu preciso que haja espaço nessa questão essencial para o plural, para aquilo que tem várias facetas, que é a compreensão, que no fundo é o que a gente espera que os estudantes, né, alcancem quando a gente trabalha, quando a gente pensa grandes perguntas, perguntas que orientam, né, para o processo de compreensão. Então, quando a gente pensa, né, quais são as possíveis contribuições, como é que as perguntas essenciais podem apoiar o nosso trabalho com sequências didáticas, a gente pode pensar o seguinte ponto. As perguntas essenciais, elas genuinamente estão pautadas ali em 4 grandes características, né? Elas são emblemáticas das suas áreas, ou seja, elas estão ali, né, elas mobilizam de forma muito forte mesmo as suas áreas de conhecimento, né? Então aqui cada um de nós vai pensar ali as grandes perguntas da sua área, né? Então elas fazem esse movimento, né, de colocar a luz ali daquilo que é genuíno daquela área. Elas dialogam com a vida, elas espelham a vida real. Elas trazem ali, né, o conteúdo que é genuíno, que é muito fundamental do nosso componente. Então ela vai trazer ali
por exemplo, as grandes entregas da nossa área, o que é fundamental que o estudante aprenda em linguagem, em ciências da natureza, em ciências humanas, em matemática, né? O que a gente precisa garantir no primeiro ano, no segundo, no terceiro, aquilo que é fundamental. E elas engajam um grupo específico e diversificado de aprendizes, ou seja, eles não são os mesmos, e aqui esse quarto item para nós é muito importante, porque garante o compromisso com a educação integral, né? Garante que a gente traga esse lugar que é genuíno de cada um e cada uma na sala de aula. Ou seja, de modo geral, a essência das perguntas essenciais é trazer a complexidade da realidade, porque as grandes perguntas essenciais, elas não partem de uma compreensão fragmentada da realidade. Eu não consigo responder grandes perguntas fechado só na caixinha do meu conhecimento, por mais que sim, elas sejam emblemáticas das nossas áreas, né? Tragam ali o que é genuíno de cada um dos nossos componentes, inevitavelmente há sempre um pouco do outro componente. Eu não consigo pensar numa boa resposta só para a geografia que não vai esbarrar na história, na filosofia, na sociologia e assim por diante, né? Então, as perguntas essenciais, elas tornam ali central, né, para o processo de aprendizagem, aquilo que de forma é complexo, aquilo que de forma genuína traz a integração para o movimento, porque ela está dialogando com a realidade, e a realidade é complexa. Então, nesse sentido, quando a gente pensa, né, as boas perguntas, as questões essenciais no trabalho com sequências didáticas, a gente está pensando, né, numa compreensão que não é tão simples assim, não é singular, não é única, né? Mas ela é uma conclusão que está inferida ali nos dados, né? Está pautado, ela não é um dado, ela está no diálogo com os dados, ela tem muitas facetas. É por isso que no trabalho com as questões essenciais e quando a gente trabalha com sequências didáticas também, a descoberta é necessária, ou seja, aquilo que se pareceria com algo, né, que os nossos estudantes poderiam simplesmente aceitar, pensar, reproduzir numa prova, como nenhum e nenhuma de nós aqui gosta, né? Ou seja, que ele também poderia dividir por partes, ele vai problematizar aquilo, ou seja, ele vai analisar, ele vai sim entender ali, olha, essa parte, essa e essa, mas eu também vou pegar essas partes, eu vou religar esse conhecimento, eu vou produzir um bom processo de síntese aqui, vou trabalhar nesse movimento de trazer as próprias palavras dos estudantes, como eles entendem, como eles trazem ali os seus repertórios, suas compreensões, para que nessa jornada a verdadeira compreensão aconteça. Ou seja, quando a gente pensa nesse movimento, a gente está pensando num trabalho de sequência didática que está problematizando a realidade, que está convidando que os estudantes olhem para a sua realidade e, a partir dela, eles descubram aquilo que é genuíno das nossas áreas, de uma sequência didática, que, ao olhar para a realidade, né, e problematizá-la, essa sequência didática, o que a gente está tomando como metodologia de análise, dê conta de promover importantes descobertas que mobilize, sim, os objetos de conhecimento, mas que também tragam os pontos de força que os próprios estudantes percebam. E, para isso, um apoio muito importante que a gente tem do nosso trabalho docente é a curadoria. Como é que a gente traz para uma boa sequência didática bons textos, boas imagens, música, né? Como é que a gente pensa uma curadoria a serviço, né, de ajudar nessa jornada para responder essa questão essencial. E para isso a gente vai ouvir aqui um trecho, né, de um relato que o professor Dilson Gomes Nascimento, né, da Escola Estadual Rui Araújo de Manaus deu aqui pra gente. Nós selecionamos um trechinho em que ele conta, né, como é que ele entende a importância da curadoria no trabalho docente. Destacaria para vocês a necessidade de nós nos conhecermos também enquanto um professor orientador. Tá? Aquele professor, né, que sabe fazer ou que ajuda os alunos na curadoria dos conteúdos, na curadoria das referências, para que eles possam encontrar entre tantas fontes, entre tantas informações seguras, informações confiáveis sobre aquilo que eles estão estudando.
que eu possa direcionar os estudantes, considerar também a produção e a circulação de informações e de conhecimentos no mundo que nós vivemos, né? Que a gente sabe que isso acontece hoje de uma forma muito rápida, muito intensa. Então, nós não somos os detentores do conhecimento, né? Também não damos conta de tudo que é produzido, na velocidade que é produzido e divulgado em termos de informações e mesmo conhecimentos hoje no mundo. Então, o nosso papel também é um pouco isso, que é fazer esse acompanhamento, esse direcionamento daquilo que os alunos estão estudando. Tá? Agradeço esse papo com vocês, foi muito bom participar dessa conversa com vocês e abraço, boa formação a todos. Bom, como nós acabamos de ouvir aqui o professor Dilson, quando a gente olha, né, para o trabalho com sequências didáticas, a gente inevitavelmente pensa nesse processo que Dilson nos convida aqui. Como é que a gente promove, né, uma boa curadoria que de fato permita que essa sequência didática tenha como objetivo ajudar que os estudantes deem sentido àquilo que eles estão aprendendo, aquilo que está posto ali como jornada de aprendizagem e, acima de tudo, que eles usem esse conhecimento. Um caminho, né, que a gente tem aqui, como o Dilson nos convida a pensar, é essa curadoria docente, e aqui é essa curadoria para um duplo movimento. Uma curadoria que nos ajuda, né, a ganhar esse sentido e esse movimento de aplicação na vida real, mas também essa curadoria, aqui o convite é para pensarmos o quanto ela é potente como um bom percurso para ajudar o estudante a compreender o que eu quero a partir daquilo que eu pus na questão essencial, né? A partir da grande compreensão, e sempre lembrando que a compreensão aqui tem uma família de habilidades, né? Ela não é única, eu estou dizendo a compreensão como objeto e não como única resposta, né? Mas como é que a gente pensa ali, então, uma boa curadoria que sim, vai nos ajudar nesse trabalho com sequência didática, né? Que a jornada ali seja de fato cheia de sentido, que os estudantes consigam usar e que eles também percebam, né, o quanto essa curadoria dialoga, tá nesse movimento dialético a serviço de essa compreensão maior, né, que é sim plural, tem várias facetas que a gente está propondo no trabalho, né, com questões essenciais, ou seja, como é que eu penso uma sequência didática que está orientada para a compreensão das nossas áreas, dos objetos de conhecimento que são importantes, né, como é que eu seleciono ali, nessa sequência didática eu vou pensar essa 4 objetos de conhecimento aqui, vou dialogar com essas habilidades. Como é que eu penso uma grande pergunta que mobiliza o que eu estou propondo como jornada ali nesse movimento, né? Como é que eu penso uma boa pergunta que traz essa proposta aqui com força, né? Que nos convida. E um caminho é essa curadoria docente, porque essa curadoria também nos ajuda a pensar ali o tempo todo, né, quais são as boas intencionalidades pedagógicas que a gente quer garantir. Quando nós pensamos ali uma pergunta essencial, ela não é a pergunta pela pergunta, ela é a serviço de compreender a realidade, né? Uma pergunta que mobiliza grandes compreensões, mas essas compreensões são todas para explicar a realidade. Realidade essa que é muito complexa, né? E que a gente não explica de modo fragmentado. Então, a curadoria também nos ajuda a ir o tempo todo garantindo essa boa intencionalidade pedagógica, né? Daquilo que a gente entende que é fundamental que os estudantes vivenciem ao longo dessa sequência didática. E agora, eu convidei cada um dos meus colegas e das minhas colegas aqui, professores especialistas de área, para pensar, né, como que cada área do conhecimento pode fazer um exercício para responder uma pergunta essencial à luz, né, das grandes entregas da sua área, daquilo que de fato é muito importante, aquilo que é emblemático da sua área, aquilo que traz com força os objetos de conhecimento, assim como uma família de habilidades de cada componente. Eu fiz aqui um exercício de uma pergunta essencial, né, e eu também convido você, professor e professora, para pensar que jornada você iria propor
de sequência didática que os estudantes pudessem, né, vivenciar para responder essa pergunta. E o exercício seria pensarmos aqui como as juventudes, o território e os saberes amazônidas podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático, né? Então, percebam que a pergunta é abrangente o suficiente, mobiliza grandes compreensões das áreas, né? E aí cada área vai trazer o que é genuíno, o que é importante, o que é emblemático, para a gente pensar aquilo que está na vida real, por exemplo, o contexto climático, né? Então, essa é a natureza aqui, né, do que é uma pergunta essencial. Aqui é um caminho, uma possibilidade que eu fiz, né? Mas agora os professores especialistas e as professoras especialistas vão pensar nas suas áreas de conhecimento, né, uma sequência didática que responda a uma boa pergunta, que dê conta de pensar uma sequência didática que está orientada para fornecer ali uma jornada de aprendizagem que o estudante perceba ali, né, que ele vivencie essa compreensão a partir de várias facetas. Então, como é que eu quero que eles entendam o atual contexto climático pensando todos esses pontos. Um bom trabalho na área. Olá, educador, olá, educadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marisa, formadora no Instituto Iungo e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E nesse bloco, eu quero aqui fazer um exercício de processo com a questão essencial, com a problematização que a professora Leia deixou no primeiro bloco. Como as juventudes, o território e os saberes amazônidas podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático. A ideia é que a gente possa trazer a perspectiva da área para estruturar uma sequência didática que permitisse aos nossos estudantes e às nossas estudantes construírem as suas respostas. E o mais importante, que o processo para isso renda aprendizagens importantes da nossa área. Bom, como é que nós vamos fazer esse exercício? Eu vou trazer para vocês uma possibilidade de construção apoiada na aprendizagem por gamificação. Então, nós vamos trazer a aprendizagem por gamificação e articular com habilidades e objetos de conhecimento que são de responsabilidade de nossa área e constam no nosso documento de repriorização curricular. E essa construção, ela é um exercício que tanto pode apoiar você, educador, você, educadora, no processo de autoavaliação, de autoformação. Então, você pode colocar essa proposta em diálogo com o que você já faz, com as suas experiências, com seus repertórios. Mas ela tem também a intencionalidade de ser um convite, uma inspiração, para que você experimente aí outros movimentos de autoria e criação docente, consequências didáticas na nossa área. Então, vamos lá? A primeira ideia que eu trago é justamente a de aprendizagem baseada em gamificação. E aqui eu gostaria de dialogar com dois autores de referência no assunto, Lilian Bossic e José Moran, nessa obra que está aqui em evidência. E essa citação que eu recortei, ela traz para a gente três aspectos bem importantes. O primeiro deles é que não se trata do jogo pelo jogo, né? Não é o ativismo, não é uma ludicidade gratuita. Nas palavras dos autores, se trata de uma combinação entre desafios, problemas reais, como é esse que nós estamos assumindo no primeiro bloco, e os jogos. E vejam que eles também fazem uma relação com o movimento de aprofundamento, de estudo, por meio da sala de aula invertida. Então, digamos que nessa primeira defesa da abordagem, baseada em gamificação, a gente já encontra aí compromisso pedagógico, compromisso com as aprendizagens, intencionalidade. Por isso, ela não está aí isolada, né? Ela aparece articulada a outros movimentos metodológicos e, o mais importante, a contextos, a problemas, a questões reais para render aprendizagens significativas.
Outro aspecto interessante dessa situação. Então, os autores vão falar que os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem dos jogos, a chamada gamificação, estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar. E aqui nos interessa colocar luz no fato de que os jogos são sempre feitos de linguagens. Então, você tem, por exemplo, no RPG, toda uma apropriação da linguagem da dramaturgia. A construção dos personagens, a cenografia, a sonoplastia. Você tem nos jogos digitais toda uma relação com a produção dos audiovisuais. Então, desde a escolha das imagens, o ritmo com que elas são apresentadas, os enquadramentos feitos, todos esses aspectos de usos intencionais das linguagens são altamente interessantes para a nossa área que cuida, né, da produção de sentidos. E, por fim, e bem mais importante, os jogos estão cada vez mais presentes nas nossas salas de aulas, porque sabemos, eles atravessam com grande força as práticas de entretenimento, as práticas culturais de nossos jovens e de nossas jovens. Quando não, eles também participam de coletivos autorais na criação de jogos. Então, tem aí uma relação muito forte com aspectos das culturas juvenis. Então, em síntese, se a abordagem apoiada na gamificação, ela é, por si só, interessante para render aprendizagens significativas, no caso da área linguagens e suas tecnologias, ela está também presente nos direitos de aprendizagem de nossos estudantes e de nossas estudantes. Por isso, são aí evocados como objetos de conhecimento em habilidades, em competências, em unidades de aprendizagem, eixos de aprendizagem, unidades temáticas da nossa área. Aí, na sequência, eu gostaria justamente de ir destacando quando que essa presença se faz de maneira mais evidente, mais explícita, e para isso eu trago excertos do documento de repriorização curricular, e quando, apesar de não estar de forma tão explícita essa presença dos jogos, ela é evocada por conta das outras responsabilidades que nós temos. Então, o primeiro destaque que eu faço é para o nosso componente de educação física, aí no eixo unidade de jogos digitais. Então, já temos aí um eixo inteiro dedicado à vivência de jogos digitais. Observem que o objeto é justamente o trato pedagógico, portanto, os jogos na perspectiva da aprendizagem, e a habilidade que está articulada vai tratar o jogo nessa cultura de novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Gente, essa habilidade é altamente interessante porque o jogo passa a ser tratado também como uma forma de difusão de conhecimento. Em outras palavras, as narrativas, os desafios que são propostos em bons jogos também concorrem para a difusão, para a circulação do conhecimento. Quando o roteiro, né, é pautado em pesquisa, quando o roteiro traz ali tratos corretos das informações nas vivências que serão propiciadas aos jogadores. Na sequência, eu destaco um fragmento relativo à arte. Então, no nosso eixo, unidade temática arte em cena, tem aí o objeto de conhecimento, os processos de criação e de produção artística. E vejam que interessante, há pouco eu falei de toda a relação que os jogos de representação, o RPG, trazem com a arte da dramaturgia. Fiz também toda uma relação aí dos jogos digitais com aspectos das produções audiovisuais. E a arte, ela tem uma série de categorias analíticas que vão nos ajudando a qualificar a apreciação desses usos das linguagens. Mas ela também propicia processos de pesquisa e de criação com as diferentes linguagens que interessam em grande medida para a produção de jogos. E aí, nesse caso, tomando a habilidade que está em evidência com esse objeto dos processos de criação e produção artística, nós podemos ter na autoria de jogos desde os mais simples, como os jogos de cartas, até jogos mais sofisticados, como aqueles que trazem aí, né, a videoanimação, podem ser uma forma de nossos jovens e nossas jovens se posicionarem, trazerem propostas, fazerem intervenções, e aí, claro, né,
pautados no bem comum, nos direitos humanos, e o que nos interessa muito para a discussão de hoje, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Relações que estão aí postas quando a gente quer pensar o contexto climático contemporâneo. Ainda no movimento de revisitação, né, do nosso documento orientador da repriorização curricular, eu fecho aqui trazendo um recorte que interessa tanto para a língua portuguesa como para a língua inglesa, e muito especialmente para essa nossa abordagem no contexto amazônico, de pensar as outras línguas que habitam com as nossas juventudes as salas de aula. Então, estamos pensando aqui no eixo de trabalho com a escolha lexical, a escolha de palavras. Nós sabemos que essas escolhas não são neutras, nós sabemos que essas escolhas agregam camadas de sentidos. Então, vejam, os jogos, em grande medida, trazem o inglês como língua franca, né? E trazem, dependendo se for uma produção nossa ou se tiver aí uma versão com tradução, palavras da língua portuguesa. Isso desde o nome do jogo, o nome das personagens, o nome das etapas e das fases, que vão aí acompanhando a saga do herói, se for um jogo que se paute aí nessa jornada do herói. A própria bonificação, como é que ela é nomeada, o próprio movimento de ir orientando esse jogador, se é com mais competição ou com mais colaboração. Então, todas essas escolhas lexicais vão agregando camadas de sentido, vão criando aí o campo semântico desse jogo. E pensar se temos ou não palavras que remetem à diversidade de povos, né, que constituem aí a nossa sociodiversidade presente na sala de aula. Então, ter palavras de idiomas indígenas, ter palavras da cultura ribeirinha, ter palavras que remetem aos saberes e fazeres das comunidades extrativistas, são formas de valorizar, né, os saberes que vão aí ancorar o pertencimento cultural de nossos estudantes em relação aos jogos e o que eles propõem. Então, vejam que se trata de uma habilidade que vai ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua, e certamente dar aos nossos jovens e às nossas jovens uma outra condição de jogador e de jogadora, né? A própria escolha de que jogo é esse, a que visão de mundo remete, que processos identitários e culturais estão ali representados ou não. Avançando um pouquinho mais, eu queria recuperar uma fala da Leia no primeiro bloco, em que ela chama a atenção para a relevância da curadoria docente. Então, o movimento que o professor, que a professora faz na escolha dos conteúdos que vão ali, e também dos textos que vão ali apoiar os desafios propostos na nossa sequência didática. Em se tratando de jogos, eu acho que é fundamental ampliarmos esse movimento de curadoria, trazendo a moçada, porque com certeza eles terão muito mais repertórios do que nós. E aí fica uma parceria muito potente, pedagogicamente falando. Aqui, no movimento de inspiração, eu queria dividir a curadoria que nós fizemos. Então, um primeiro jogo, que já é mais ou menos clássico, embora jovem, né? Que trata diretamente da mudança climática, então é um jogo que interessa pela beleza do jogo, pelas estratégias que são propostas, mas muito especialmente porque ele também já é uma forma de conhecer, de aprofundar a compreensão da questão, da problematização, da temática que nós estamos assumindo aqui. Então, esse Missão 1,5 Grau foi produzido pela Unesco, e se trata de um jogo de representação de papéis. Os jovens e as jovens vão incorporar políticos que precisam propor metas para que a gente não ultrapasse 1,5 grau de aquecimento. Então, a gente sabe que há toda uma discussão em torno disso, se estamos ou não perto desse ponto, se já ultrapassamos. E aí a gente está vivenciando nesse momento, né, as alterações climáticas e de maneira bastante radical. Então, nesse sentido, o jogo talvez até já esteja um pouco desatualizado, mas o que ele traz de potente e contemporâneo é esse movimento de que precisamos nos pensar como sociedades, como nações, em relação
ao modelo de desenvolvimento que assumimos, às práticas sociais que temos e os impactos socioambientais que tudo isso traz, com grande reverberação no clima. E o interessante do jogo é que, além de representar esses papéis e propor essas metas, esses jovens podem votar nas metas que consideram serem as mais relevantes, as mais urgentes. E tem também aí um software que acompanha a discussão, que vai, por modelagem matemática, aferindo, avaliando qual é o real impacto da meta proposta. Ainda na nossa curadoria, nós trouxemos aqui um jogo que eu considero altamente interessante. Ele foi feito por duas professoras de educação ambiental, pesquisadoras, uma da Universidade de São Paulo e outra da Universidade Federal do ABC, e é um jogo de cartas, né? Um jogo de estratégia que elas nomearam de ecoestratégia. As cartas que nós estamos vendo aqui não está em boa resolução, porque é uma reprodução do artigo que elas publicaram. Vocês têm a fonte aí para depois visitarem. E essas cartas foram produzidas em movimento autoral pelas pesquisadoras e pelos estudantes com os quais elas trabalhavam. Os estudantes e as estudantes, vamos marcar aqui bem, né? Com as quais as professoras trabalhavam. Então, vejam que são cartas aparentemente simples, elas devem ter usado aí softwares de edição de cards, e temos vários de uso gratuito, que também poderiam ter sido feitas de maneira analógica, e aí, claro, né, com toda uma preocupação nossa, com pouca geração de resíduo. Então, pensar no papel reciclado, pensar aí no tipo de cola que vai ser usada, tudo isso seria interessante. Mas o que está em jogo aqui é a estratégia que é proposta, porque são cartas categorizadas. Há cartas de causas das mudanças climáticas, há cartas de consequências das mudanças climáticas e há cartas de adaptação. Então, como tornar nossas cidades mais resilientes, como tornar os nossos territórios mais resistentes, mitigando aí as consequências das mudanças climáticas. Então, todo o jogo foi desenhado nessa discussão das professoras pesquisadoras com seus alunos e suas alunas, e depois vivenciado, e aí tem toda uma reflexão sobre a prática que elas trazem no artigo. E por fim, mas não menos importante, esse nosso jogo lindíssimo é um jogo que trabalha com a videoanimação, que segue a saga do herói, nomeado Cauã, na terra dos indígenas Maraguá, povo que vive no Baixo Amazonas. E aqui nós temos uma proposta de um grupo de pesquisa da UFSCar, Federal de São Carlos, que vai tratando, nessa saga do herói, de aspectos identitários, de valores culturais e, com muita força, do pertencimento desse povo à floresta. Então, vem, né, a camada de discussão da importância que a floresta tem em pé, preservada, para que a gente tenha aí o equilíbrio climático. Então, é uma referência que, para quem não conhece, vale muito a pena. Deixei aqui o QR Code para vocês. E todo esse material é de uso público, de uso aberto. Então, vale a pena incluir na curadoria e experimentar. Bom, feito esse exercício de defender a abordagem baseada em gamificação, né, com essa perspectiva de que ela seja intencional, renda-aprendizagem, o movimento de trazer habilidades importantes da nossa área, previstas aí no documento de repriorização curricular, eu chego finalmente a uma proposta de exercício de sequência didática, que, reitero, espero que seja inspiradora para os nossos movimentos de autoavaliação, de confirmação do que a gente já traz, de uma experiência bacana e de conhecimento sobre isso, mas também um exercício de inspiração para outras buscas, outras criações. Então, teríamos como passo inicial a curadoria de jogos, e essa curadoria compartilhada entre nós, educadores e educadoras, e a nossa moçada, com foco na análise dos usos de linguagens que foram feitos.
Então, estamos falando aí da fotografia, do desenho, da animação, do ritmo, da sonoplastia, enfim, a linguagem que estiver ali concorrendo para factura, né, para a realização desse jogo. Depois, a vivência de diferentes tipos de jogos para que a gente possa analisar as estratégias de gamificação. Então, as estratégias são variadas, e aqui, evidentemente, não interessam jogos de sorte, interessam jogos de estratégia, pelo que eles rendem, né, de aprendizagem cognitiva mesmo falando. Então, jogo de localização de informações, de relação entre elas, formulação de hipóteses, confirmação dessas hipóteses. Então, estratégias que rendam aí aprendizagens. Sala de aula invertida. Então, depois de analisar os jogos quanto ao trabalho das linguagens ali presente, depois de vivenciar mesmo, de ter a experiência do jogo, para poder analisar com uma lente de dentro, né, de quem vivenciou, possíveis estratégias de gamificação, aí a gente entra na questão de fundo para articular com os jogos, que é pensar causas e consequências das mudanças climáticas. Isso pode ser feito no movimento de sala de aula invertida, sobretudo se estivermos aí no trabalho em espaços não formais de aprendizagem, né? Então, nós podemos indicar bons livros didáticos, bons artigos em fontes seguras da internet, bons podcasts, bons vídeos, reportagens, claro, né, de espaços jornalísticos e midiáticos confiáveis e interessantes. Então, essas pílulas podem render aos estudantes ali uma equalização de saberes em relação ao que é a mudança climática, suas principais causas, suas principais consequências. Como uma espécie de registro de processo desse estudo, eles podem produzir um mini dicionário ou um glossário bilíngue, língua portuguesa e inglês, pelas razões que nós já discutimos aqui, mas também multilíngue, com essa beleza de trazer aí conceitos estruturantes sobre as questões climáticas em todas as línguas que estão ali presentes na sala de aula, para que depois esses termos possam ser explorados na configuração do jogo. E, fechando, convidar a nossa moçada para a ideação de um jogo, que pode ser desde um jogo mais simples, do ponto de vista de materialidade, então, o caso das cartas, mas não por isso menos sofisticado do ponto de vista das aprendizagens que rende. Nós vimos ali o ecoestratégia como um exemplo muito interessante para isso, mas eles também podem pensar aí em jogos usando softwares que têm um uso aberto, eles podem pensar em jogos em que eles mesmos criem aí, né, personagens, a saga do herói e formas de brincar com isso, às vezes até usando um PowerPoint que é mais acessível do ponto de vista de criação. Enfim, certamente não faltarão caminhos criativos para experimentação de linguagens, considerando aí o que a nossa moçada já traz de vivência para a produção de um jogo. E eu sugiro um nome que, claro, né, a graça depois será vocês poderem pensar esse nome com os estudantes, porque a escolha lexical é significativa, ela cria ali, né, já uma espécie de narrativa, conota uma visão de mundo em relação ao tema que estamos tratando. Mas aqui eu sugiro do meu processo de criação, mudanças em relação ao clima, porque eu acho que essa expressão traz essa ambiguidade de tanto captar as mudanças climáticas, mas o mais importante também de evocar mudanças nossas, né, dos sujeitos que habitamos esse mundo com as outras formas de vida em relação ao clima. Então é isso, fico por aqui, desejando que tenhamos tido aí boas inspirações e pedindo que vocês, por favor, avaliem a aula para que a gente possa continuar nesse processo de planejar momentos formativos e não se esqueçam de, ao término, assinar a lista de frequência. Um abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade formativa. Olá, professor, olá, professora. Bem-vindo de volta nessa videoaula. Depois dessa conversa, né, tão incrível, tão gostosa, né, dos nossos colegas de área, cada colega aqui trazendo o seu olhar, os seus processos de autoria e criação docente, né, ou seja,
como cada colega especialista de área pensa aí o trabalho com as questões essenciais para a sua área, ou seja, como é que linguagem, ciências da natureza, matemática e humanas podem trabalhar ali, né, as grandes categorias de análise, as entregas da área, a partir das questões essenciais e as potencialidades dessas questões essenciais, ou seja, como que essas questões essenciais podem, de fato, né, construir caminhos para que os estudantes e as estudantes tragam seus repertórios, suas compreensões, dialoguem, né, ali com o seu território, tragam suas territorialidades, ou seja, né, como é que genuinamente o estudante se vê naquele processo e, acima de tudo, como as questões essenciais podem nos ajudar a pensar jornadas de aprendizagem que são verdadeiramente problematizadoras, que os estudantes não vão conseguir responder em 5 minutos da internet, né, e que não estão ali dadas como prontas, que exigem esse bom movimento de pesquisa, de curadoria, de problematização, de compreensão, de análise, identificação, enfim, são muitos verbos que podem permear e nos ajudar nesse processo. Então fica aqui o convite para você, professor e professora, pensar as questões essenciais que compõem aí o seu trabalho com sequência didática e como essas questões essenciais podem garantir também os processos da sua autoria e criação docente. Espero que o trabalho seja proveitoso, seja gostoso e vejo vocês numa próxima videoaula. Muito obrigado, participem da nossa avaliação, né? Vai ter aqui na tela um QR Code disponível, então fica o convite para que você nos ajude aqui a pensar essa formação, a compor esse momento conosco. Muito obrigada, até uma próxima!